Irmãos, eu vou ler o texto e queria pedir que você abra comigo aí. Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos queridos, estamos numa carta fantástica, uma carta que tem muito a nos dizer já no seu contexto. Filipos era daquelas cidades que os seus moradores achavam que moravam na melhor cidade do mundo. E, na verdade, de certa forma, era uma grande cidade. Mais ou menos parecido com quem mora em São Caetano. Não, estou brincando. Agora estou lá, estou gostando dessa cidade. Mas uma cidade que ficava ali na Via Ignácia, uma estrada que até hoje existe. E muito melhor do que algumas estradas do nosso país, viu, gente? E tinha acesso às grandes regiões da época. Era uma colônia romana que os generais, os militares aposentados, muitas vezes iam morar lá, por toda a sua pompa, por toda a sua grandeza. E isso era bom, é bom morar numa boa cidade, mas naquele contexto tornava o morador de Filipe alguém um pouco arrogante. Eles se sentiam assim, melhores do que os outros, mais importantes. Não é o caso de São Caetano. Quem mora em São Caetano é extremamente humilde, viu, gente? Era como se eles levantassem o nariz e dissessem assim: olha, nós somos de Filipe, e aí, nós somos muito bons, moramos naquela grande cidade, colônia romana, uma cidade abençoada. E uma das características culturais, ao olharmos muitas coisas da época, é a arrogância. Os cidadãos de Filipe estavam predispostos, por uma questão cultural, à arrogância, à soberba. E isso na igreja não era bom. Isso na igreja, isso não conectava e não conecta com o Evangelho. Isso para a igreja fazia mal. E o capítulo 2, então, o apóstolo Paulo vem tratando essas coisas. Ele vem tratando essa pseudo-soberba de alguns. E por isso ele vai bater na questão da humildade. E o tema dessa noite é esse: a alegria da humildade. Pode até parecer um contrassenso as duas coisas, alegria e humildade, mas não é não. No decorrer dessa noite você vai perceber que as duas coisas se encaixam perfeitamente. Você sabe como foi fundada a igreja de Filipe? Foi quando o apóstolo Paulo teve aquela visão, aquele texto que a gente conhece bem, né? Passa a Macedônia e nos ajuda. Em sua segunda viagem missionária, ele vai parar lá em Filipe e ele então evangeliza lá aquela mulher chamada... esqueci, não é o nome dela não. Aquela mulher chamada... Ajuda aí, gente, vamos lá. Começa com Li e acaba com Diá.
Ele vai, evangeliza aquela mulher, evangeliza alguém de sua casa, e lá acontece aquele fato inusitado de ele expulsar o demônio de uma menina que fazia adivinhações. E isso trouxe problema para o apóstolo Paulo. Era interessante que ela exaltava o apóstolo com as suas palavras, mas ele não acreditou nisso. Ele expulsa aquele demônio e o dono daquela menina que ganhava dinheiro com aquelas adivinhações, joga o apóstolo Paulo na cadeia. Lembra disso tudo? E lá o que acontece mesmo, gente, na cadeia? Preso depois de açoitado, você lembra bem que os açoites são 39 chibatadas, 2/3 dele nas costas e 1/3 dele na frente, 39 chibatadas. É lá que depois de açoitado o apóstolo Paulo faz o quê? Canta. Assim como a gente, né? Às vezes a gente é açoitado pela vida. Quem apanha da vida aí de vez em quando? Só eu? E aí a gente canta. Amém ou misericórdia? Cuidado com os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então diz a verdade aí. O apóstolo Paulo canta, junto com seus companheiros, Paulo e Silas. De repente aquela prisão se abre, e você conhece a história, o carcereiro vê as grades abertas, se desespera, e naquela cidade acontece de tudo, então o apóstolo Paulo evangeliza aquele carcereiro. E aí tem muitas correntes, e eu não vou arriscar nenhuma, mas alguns acham que a igreja nasce a partir não de Lídia, mas do carcereiro. Outros vão para outro caminho, mas aquela igreja nasce com todo esse impacto. Uma igreja com tudo para dar certo, uma carta que Paulo fala 16 vezes de alegria, mas é interessante que sobrou para mim aqui trabalhar o tema ruim. O capítulo 2 é o mais forte, onde o apóstolo Paulo exorta de fato aquela igreja, onde ele entra profundamente nas entranhas e nos problemas daquela igreja. E ele quer tratar o coração daqueles irmãos, porque era uma igreja que o trazia muita alegria. Como eu disse, por 16 vezes ele cita isso, mas tinha coisas a serem corrigidas. É como quando a gente abre as cartas de Apocalipse à igreja. As igrejas sempre têm coisas a serem corrigidas. E igreja é gente. Por isso que igreja sempre tem coisa a ser corrigida. Igreja é você, sou eu. Igreja não é prédio. Quando falo que sou de Boas Novas, eu não me considero desse prédio azul bonito. Eu me considero teu irmão, corpo contigo. Eu me considero na caminhada com Cristo com você. Eu me considero da mesma comunidade que você, e desenvolvendo o evangelho contigo. E porque a igreja é feita de gente, e gente sempre está em crescimento. Eu, no meu caso, estou crescendo para frente. Gente está sempre em crescimento. Por isso, o apóstolo Paulo precisa corrigir distorções naquela igreja. De onde ele escreve essa carta? Vamos lá, me ajudem aí. É a carta da prisão. E aí já entra uma coisa estranha, né? Porque na prisão ele canta, lá atrás, e agora na prisão, de novo, ele escreve uma carta e diz para a igreja o tempo todo que ele está alegre. Talvez exista um conceito estranho para nós ocidentais. Eu fui na Jordânia agora e vi que para o oriental isso é muito comum, isso é muito normal. Eles até parece que se sentem mais fortalecidos quando sofrem por sua fé. Para nós, ocidentais, a gente foge do sofrimento, temos essa cultura, o sofrimento para a gente é algo ruim. O oriental entende sofrimento como crescimento, como oportunidade de sair melhor, como exercício. Quem aqui já foi para a academia ou vai levantar peso? Levanta peso para quê? Para fortalecer. O oriental entende, e nós deveríamos entender assim, porque a nossa religião, o evangelho de Cristo é totalmente, a cultura é totalmente oriental. Nós deveríamos entender que as nossas lutas, os nossos sofrimentos produzem coisas boas, nos fortalecem, nos melhoram. Podemos fazer coisas fantásticas no meio do sofrimento. É no meio do sofrimento que as pessoas
Olham para a gente e percebem se aquilo que falamos condiz com aquilo que vivemos, se a nossa fé de fato é prática, se de verdade nós conseguimos manter tudo aquilo que cantamos, porque a gente canta que vai fazer cada coisa, né? Eu vou para o céu, eu vou fazer, eu vou me dar, eu vou me doar. Cada canção aí é no momento de luta e de sofrimento que a gente vê se essas coisas casam, se elas são verdades, se elas de fato são praticadas. E o apóstolo Paulo, então, está lá escrevendo essa carta da prisão. E aí, ele assusta aqueles irmãos. Ele assusta aqueles irmãos, porque aquela igreja era bem generosa, já tinha ofertado para ele 2 vezes, ia fazer a 3ª oferta, porque aquela igreja era uma igreja que era querida de Paulo, porque aquela igreja era uma boa igreja. Mas ele diz para aquela igreja o seguinte: eu estou alegre, mas a minha alegria não está completa. Primeiro, eu tenho surpresa de ler que ele está alegre na prisão. A segunda surpresa é o que falta. Se a prisão não tira dele a alegria, o que tira? Já se perguntou isso nesse texto? Se a prisão não tirava a alegria de Paulo, o que era capaz de tirar a alegria dele? Por falar nisso, existe alguma coisa capaz de tirar a sua alegria? Pensa aí. Responde aí dentro de você. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, para aquela igreja, e ele vai trabalhar isso. O que tirava a alegria de Paulo era a falta de unidade que ainda tinha naquela igreja. Era a falta de humildade que existia entre alguns irmãos. O que tirava a alegria de Paulo era a falta de santidade no fim. Como bem pregou o pastor Emanuel ontem. Eu não estava, mas já sei o sermão dele todinho. O povo comenta aqui nessa igreja, viu, pastor? Era a falta de santidade. Era a falta de uma entrega total. Era a igreja estar mais aculturada com o seu meio, lembra que eu disse, de toda a sua soberba, do que está vivendo o evangelho profundo. E aí ele chama a igreja para algumas coisas, versículo 1 em diante você vai vendo, olha, eu tenho aí, se eu tenho uma exortação em Cristo, eu peço algumas coisas para vocês. E aí, ele começa a falar sobre essas coisas. Primeiro, ele pede para aquela igreja viver do mesmo modo como Cristo viveu. Ele alinha ali o começo do texto com o versículo 5 e diante. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Ele pede para aquela igreja ter o mesmo amor de Cristo. Ele pede para aquela igreja ser prática no serviço, no quebrantamento e na humildade. Ele mostra de forma prática aquilo que ele espera da igreja. E aí ele exorta a igreja, então, em Cristo. A palavra exortação aqui, ela pode ser entendida como encorajamento. Ele está dizendo assim, olha, eu encorajo vocês a serem como Jesus. Eu encorajo vocês a mudar de atitude. Se vocês estão unidos com Cristo, vocês precisam ter unidade. E quem é unido com Cristo não pode estar desunido de alguém que tem Cristo. Nós vamos para o mesmo céu, todos os cristãos? Vamos ou não? É um céu só? Ou vai ter um cantinho lá para você e outro para quem você não gosta? É assim a tua teologia, não? Vai ter uma mansão para você e uma barraquinha para aquele que você não gosta. Porque a gente não basta desejar outro céu, tem que desejar uma coisa ruim para quem a gente não gosta, né? Não, para, estou brincando. É o mesmo céu, o mesmo Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui de forma muito profunda que é impossível quem tem Cristo não ter unidade com quem tem Cristo. Quem tem Cristo não ser um corpo, não ser uma só carne. Quem tem Cristo não andar junto. Quem tem Cristo ter dificuldade de relacionamento com quem também tem. Se Cristo está unido com alguém, está unido comigo, e eu e essa pessoa não estamos unidos, há algum problema entre a gente. Ele tem o mesmo Cristo, a mesma crença. Talvez, maturidade diferente, momentos diferentes de enxergar a vida e o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não concebe
Não é possível na teologia dele que pessoas que tenham Cristo estejam separadas, tenham mágoas, tenham rancores, tenham ódio, tenham dificuldade de relacionamento. Eu sei, você lembrou da sua sogra, né? Não, acho que não. Ela tem Cristo? Não, estou brincando. Eu quero falar sério, dizendo que essa é uma das maiores dificuldades da humanidade, na minha opinião. Amar pessoas que são diferentes da gente, pessoas que têm comportamentos e posicionamentos mais extremados, mais difíceis. Perdoar pessoas que nos feriram e voltar a ser um com elas não é mole. Mas veja, quando Cristo morreu por você e por mim, nós também éramos e somos ainda pecadores, distantes do ideal dele. Tinha tudo para ele dizer assim: esse pessoal não merece. Eu não vou derramar uma gota de sangue por essas pessoas. E a prova disso é bem interessante, já entre os seus discípulos, aqueles que, de certa forma, são nossos representantes ali, mostrando o jeito de cada um de nós, já entre seus discípulos, todos o abandonaram. Menos João, né? Não vamos ser injustos. Já entre os seus discípulos, um negou, um duvidou, e o outro traiu. E quando o que o apóstolo Paulo está chamando a igreja a enxergar, é que não existe motivo ou possibilidade da quebra da unidade. Tomamos a ceia 2 domingos atrás. A ceia é a celebração do corpo, a celebração da unidade. Não há possibilidade de estarmos em Cristo e rachados com pessoas. E um dos meus desafios aqui essa noite é que se você precisa se consertar com alguém, se a unidade está quebrada em algum aspecto, um dos meus desafios essa noite é orar por você, para que isso não te atormente mais, para que isso não seja mais pedra de tropeço na sua vida, para que isso não seja mais encarado por você como uma coisa tranquila. Eu sei, você tem as suas frasezinhas prontas. Pastor, eu já perdoei aquela pessoa que me feriu, mas ele lá e eu aqui. Peguei você. Imagina que Jesus falasse assim: eu também te perdoei, mas eu aqui no céu e você lá no inferno, amém? Misericórdia. O apóstolo Paulo está trabalhando e colocando na mão daquela igreja, e essa carta vem falar com a gente hoje, como ela é atual, sobre a responsabilidade de mantermos a unidade, de sermos um com as pessoas, de perdoarmos. Aqui ele nem cita a questão de amar o inimigo, mas Jesus citou. Eu estou falando de irmão só, um pouco mais fácil, amém ou misericórdia? Às vezes é mais difícil, né, gente? Mas tudo bem, não conta isso para ninguém, que o povo lá fora não descubra. Fala baixinho aqui. Corta aí na transmissão essa, viu, Caleb? Mas voltando, como está a sua unidade? Existe alguém que quando eu falo desse assunto, você se lembra, você vem à sua memória e você pensa, eu ainda preciso ajustar algumas questões. Tem ainda alguém que eu não consigo ser um com ele ou ela. Esse texto me confrontou e cutucou lá no fundinho do meu coração. Se isso aconteceu, é mais uma oportunidade que Cristo dá a você de consertar isso que Ele espera. O apóstolo Paulo dizia que a alegria dele não era completa. O nosso Jesus espera que sejamos um. Ele nos fez para ser corpo. E o corpo não pode ter separação. Mas o apóstolo Paulo fala assim para eles, além da unidade, ele fala sobre consolação pelo amor. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu estou exortando vocês a ter unidade, mas a consolação
é a mesma palavra, desafio, encorajamento. Estou desafiando vocês também a lembrar que Cristo amou vocês. E amou sem limites. No finalzinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas amou sem limites, se entregou sem reservas, se deu por inteiro. E esse precisa ser o nosso alvo e o padrão. Eu sei, alguém te feriu? Tá bom, lava a ferida. E vai de novo lá. E feriu de novo? Tá bom, lava essas feridas. Levanta, vai de novo lá. E assim, 70 vezes 7. Feriu? Cura. E dá oportunidade. Porque como os orientais, lembra que eu disse? Devemos entender o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Eu ouvia do meu pai e da minha mãe o seguinte, eles não eram cristãos, e eles diziam o seguinte: olha, eu só dou 3 oportunidades para uma pessoa. Alguém já ouviu isso em casa? Não. Na terceira já era. Eu já achava extremamente difícil dar 3 oportunidades, gente. Aí eu me converto, achando agora eu sou cristão, está tudo bem, agora eu tenho a Bíblia, agora vai ser tranquilo. E a Bíblia vem com esse negócio de 70 vezes 7. E aí eu penso que é um desafio muito grande, mas deve ser a busca de cada cristão. O alvo é Cristo, porque Ele se renunciou, porque Ele deixou o trono de majestade para nos amar e nos servir. Porque Ele foi capaz de romper com questões inimagináveis para nós, para estar aqui caminhando conosco e se entregando por cada um de nós. O exemplo é Cristo. A base é Cristo. O exemplo é Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala para aquela igreja, para que eles conservassem a unidade, eles tinham que olhar para Jesus. Há um terceiro elemento que ele coloca aqui, e isso é muito interessante a gente lembrar. Ele fala que, vamos lá, versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. No desafio da unidade, ele relembra aquela igreja que o Espírito Santo está nisso, e que Ele quer produzir no coração daquelas pessoas o fruto do Espírito. Ele quer que aquelas pessoas amadureçam, Ele quer que nós amadureçamos, Ele quer nos ensinar a ter comunhão, mesmo com aqueles mais difíceis, aquele irmãozinho dificinho de Jesus, esses também. E o Espírito Santo, Ele não nos liga só a Deus, mas Ele nos liga às pessoas. O Espírito Santo, que com a Trindade deu ordem ao caos do universo, Ele pode dar ordem ao caos das suas emoções, as feridas que tem dentro de você, as dificuldades que você tem e eu tenho, para preservar a unidade. O Espírito Santo se envolve nisso, o Espírito Santo está com a gente nisso. Trabalha por isso. Porque a igreja do século 21 está muito ligada à adoração. Mas se você ler o Novo Testamento, adoração sem comunhão não existe. O primeiro fundamento da igreja é comunhão. Eles tinham o que lá em Atos 2? Tudo em primeira comunhão. Depois é a adoração. É tão forte isso que
Jesus, quando falava de contribuição, de dízimo, ele disse o seguinte: olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de entregar o seu dízimo, que é uma parte meio difícil aí de entregar, mas não conta para ninguém, para alguns, né? Antes de entregar o seu dízimo, acerta a tua vida com ele. Resolve esse problema. Acerta a comunhão para poder adorar com o teu dízimo. Acerta a comunhão para poder adorar de verdade com tudo que você é. Acerta essa área na sua vida, para que a tua adoração seja completa, verdadeira. A batalha da unidade, ela é uma batalha intensa entre a carne, as nossas emoções, rancores, instintos. Eu disse uma coisa que eu ouvia do meu pai, eu vou dizer a segunda. Ele dizia que se eu apanhasse na rua e chegasse em casa apanhado, né, machucado e ferido, eu apanhava em casa de novo. Falei, vou me converter, porque eu não quero isso. Aí eu me converto, leio a Bíblia, e a Bíblia diz assim, é mais difícil do que apanhar do pai, porque se alguém te bate numa face, você vira a outra. Eu acho que era mais fácil lá com o pai, né? Eu não sei. Mas todos os nossos princípios carnais, a nossa educação, falam alto. E essas coisas quebram a unidade, porque a gente vem com essas convicções. Não posso levar desaforo para casa. Já ouviu essa frase? Já ouviu essa voz gritando dentro de você, que você ouviu muitas vezes? Não leve desaforo para casa. Essas coisas. E Jesus, e o apóstolo Paulo, em Jesus, vai tratar nesse texto totalmente ao contrário. Humilhe-se. Dê novas chances. Caminhe mais. Vai de novo, dá de novo a face. Dá outra oportunidade. Esses dias, falávamos, eu e a esposa, de uma pessoa que me feriu muito. Na verdade, ela tem me ferido muito. E tem sido proposital. E aí eu disse para a esposa, acho que chega. Eu não vou dar mais a oportunidade dessa pessoa me fazer de bobo. Eu não vou mais dar a ela o direito de me ferir. A minha sábia esposa respira, olha para mim e fala, você não vai dar o direito de ferir se você o amar. Se você o amar profundamente, ele não vai conseguir te ferir. E é exatamente isso. É essa reflexão do apóstolo Paulo. É essa a reflexão do texto bíblico. É essa a luta diária dos princípios que a gente ouviu, das coisas que foram formadas na gente, dos nossos instintos, das nossas emoções, com a entrega dessa direção das coisas na mão do Espírito. Eu não sei se eu falei da outra face. Eu não sei se literalmente, se um dia alguém der um tapa na minha face, se literalmente eu virar para ele e disser assim, pode bater na outra, eu não sei qual reação essa pessoa vai ter. Mas Jesus é muito sábio. Eu sei que quando as pessoas nos ferem e nós damos a ela novas oportunidades, essas pessoas podem ser abençoadas com a nossa postura e podem fazer reflexão sobre a postura dela. Por isso, se a unidade estiver difícil, abra espaço, peça ajuda para o Espírito Santo de Deus. Porque Ele quer criar na sua vida fruto do Espírito, Gálatas 5. Ele quer fazer de você alguém capaz de amar pessoas que, humanamente falando, ninguém amaria. Mas Ele te dá essa oportunidade para que você cresça e para que alguma coisa seja produzida nessa pessoa. Comunhão do Espírito Santo. E aí, o apóstolo Paulo arremata aqui que é mais difícil. Ele diz assim, olha, e para preservar a unidade é preciso ter afetos e misericórdia. Ou seja,
Alguém está te ferindo, você precisa ter afeto, você precisa amar essa pessoa, você precisa gostar dela. Não é só dizer. Mas mais do que isso, a misericórdia aqui aparece, se você olhar bem o original, com a ideia de praticidade, atos de misericórdia, ações de amor com essa pessoa que te fere. Ele usa uma palavra aqui, ele chama de entranhas. Produzir esse amor, esse afeto, essa misericórdia das entranhas. O homem antigo não falava que as emoções vinham do coração como a gente. Eles entendiam que era do interior. É uma palavra muito profunda e muito forte. Como se todos os órgãos internos estivessem envolvidos nesse amor com aquele que feriu. É mais ou menos o que Jesus fez na cruz, que deve ter sido bem fácil, né? Ele estava lá quase morrendo, ele olha para as pessoas que estavam o matando, zombando dele, ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas tá bom, é difícil imitar Jesus, então vamos imitar Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, martirizado, ele diz o quê? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Repete as palavras de Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando produzir naquela igreja, naqueles irmãos, naquelas pessoas. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam amar, mas precisam ter ações amorosas. O amor precisa gerar ação. Sabe aquele negócio? Ih, essa pessoa já pisou na bola comigo uma vez, eu não faço mais nada por ela. Eu já sei o que ela vai fazer de novo. Dá a capa, mas depois dá a túnica também. Anda uma milha. Depois, anda a segunda também. E entenda que o Evangelho não é insalubre emocionalmente. Que o Jesus que está dizendo para você fazer isso, te honrará e cuidará das suas emoções nesse processo. A maioria das vezes o que acontece é que quando alguém nos fere, a gente quer se defender. A gente quer criar as nossas armas para resolver essas questões. Jesus deu as armas aqui e elas devem ser usadas. E quando usadas, elas produzem efeito fantástico, porque é a receita de Cristo. É a receita do Evangelho, que não pode falhar, que nunca falhará, que nunca nos destruirá. Na verdade, o que vai nos destruir é o ódio, o rancor, a amargura, a falta de perdão, a falta de unidade. Ou nós, ou a pessoa que é alvo disso. Porque às vezes a pessoa que é alvo disso é alguém que não é cristão. E Deus está permitindo que ele faça tudo isso para ele ver que você é. Para ele ver ações de amor e misericórdia em você. E isso produzir salvação na vida dessa pessoa. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Por isso, afetos e misericórdia são lembrados de forma muito especial pelo apóstolo Paulo. Você tem vivido tudo isso? Amém ou misericórdia? Não precisa falar. Agora é minha vez de perguntar, porque depois vocês vão perguntar para mim. Então vou aproveitar agora, eu vou colocar vocês aí no banco das perguntas. Tudo que eu preguei aqui é tudo que você tem buscado no seu dia a dia? É esse o evangelho que você tem vivido ou buscado viver? Ou esse evangelho você nunca viu, não comeu, só ouve falar? Ou esse evangelho você nunca experimentou dele? Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho que lá na frente a gente vai ver daqui a pouco. Jesus, o próprio Deus, se esvazia também e faz tudo isso que ele nos manda fazer. Ele não apenas ficou nos céus e disse faça, mas ele agiu dessa forma que nós estamos falando. Havia um outro problema nessa igreja, que era o partidarismo.
ou vanglória. As duas coisas, na verdade. Partidarismo é meio que o que aconteceu lá em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Gente querendo achar em gente alguma coisa. Igreja é lugar para a gente olhar para Jesus, meus irmãos. Igreja é lugar para a gente glorificar o nome dEle. Igreja é lugar para Ele ser o Senhor das nossas vidas e nele buscarmos o alimento para as nossas questões. Paulo está falando aqui sobre o perigo de trabalhar sem unidade, um puxando para um lado, outro para o outro, alguém querendo fazer alguma coisa para a sua própria glória. E ele diz que isso tirava a sua alegria, porque ele queria ver as pessoas servindo por amor a Deus. Eles queriam ver as pessoas servindo por gratidão pelo que Cristo fez a elas. Ele queria ver as pessoas servindo com alegria, não para que a imagem de alguma forma delas aparecesse, mas ele queria que as pessoas fossem tipo João Batista, importa que ele cresça, eu diminua, e eu quero diminuir servindo. E aqui eu quero dar um testemunho. É interessante como Rodar o Brasil me dá uma visão legal das igrejas, e muitas vezes eu glorifico a Deus por ser de boas novas, porque é o tipo de coisa que eu não vejo aqui, ao contrário. Sabe, meus irmãos, o meu culto começa muitas vezes quando eu chego naquele estacionamento ali e vejo voluntários deixando de participar do seu culto, de sentar com a sua família, de prestar o seu culto, manobrando os nossos carros, cuidando da gente, abençoando as nossas vidas. Isso deve ser extremamente valorizado. Isso deve ser extremamente... Devemos glorificar a Deus por isso, e deve ser uma coisa que nós lembremos todos os dias. E eles fazem com tanto amor, eles fazem com tanto carinho. Eu não sei se você lembra de agradecer aqueles irmãos que estão lá, mas toda vez que eu saio, eu vou lá e dou um abraço neles e falo, olha, muito obrigado, porque mais uma vez meu culto começou aqui às 9 da manhã, quando eu cheguei. O apóstolo Paulo toca nesse ponto sensível, mas eu vou passar rapidinho por ele, porque é só por um alerta para nós, mas não é isso que percebo. Ele fala, do contexto, como eu expliquei, de Coríntios, aquela soberba natural de quem era daquela cidade, então as pessoas buscavam colocar isso dentro da igreja, dentro da comunhão do corpo. Pessoas buscavam o seu próprio interesse. A unidade espiritual, então, acontece de verdade, eu estou caminhando para o fim, quando a igreja olha para Cristo, e Paulo apresenta isso a partir do versículo 5. Ele diz porque faltava alegria, porque não estava completa, nós vimos aqui, e agora ele apresenta o caminho, ele apresenta o exemplo dessa unidade, ele apresenta Cristo como exemplo de todas as coisas. Cristo que se fez servo. Ele não apenas representou esse papel, mas se fez servo. O Cristo que andava com seus discípulos, mas que foi capaz de pegar a bacia e a toalha. Foi capaz de lavar os pés do traidor. Estava lá entre eles, Judas. Por isso que eu disse, para preservar a unidade, nós devemos amar as pessoas, todas elas, inclusive aqueles que nos ferem. E Jesus fez isso. Ele pega a toalha bacia, lava os pés de todos os discípulos e não se furta de lavar os pés de Judas. Ele se faz pecado e maldição para nos salvar. Ele renuncia ao trono de glória e encarna. Quanta humilhação para o nosso Deus virar o que Ele criou, virar a criação, ser como alguém que Ele criou. Ele nasceu pobre, viveu pobre e morreu de forma horrenda na cruz. É disso que o apóstolo Paulo está falando. A entrada triunfal do nosso Jesus, a entrada triunfal foi no jumentinho emprestado.
O apóstolo Paulo está apresentando a humildade de Jesus, se contrapondo à cultura da cidade, não querendo que a cultura daquela cidade infectasse o coração daqueles irmãos. Ele não queria que a igreja estivesse conectada a esse tipo de ideia, de buscar ser melhor, mais poderoso, mais importante, de ensoberbecer-se. O nosso Jesus, que nasceu pobre e morreu pobre, foi enterrado, inclusive, num túmulo emprestado, né? Se sujeitou a ter corpo, a ser humilhado, a sentir fome. Assumiu de verdade a forma de servo. E aqui, uma palavra interessante, porque no concílio de 325 de Nicéia, eles fecharam essa questão. Aqui o apóstolo Paulo está combatendo algumas coisas, algumas heresias da época, o docetismo e outras questões. Eles fecharam a questão. Não havia hierarquia entre a Trindade. Se você ler o relatório do concílio de Nicéia, você vai ver isso. Mas Cristo, para servir, ele se submete ao Pai enquanto encarnado. Corporeamente, ele se submete ao Pai enquanto encarnado. Ele se submete a cumprir a vontade do Pai. Ele diz isso o tempo todo. E essa é uma das coisas que ele abriu mão. E por que Paulo diz tudo isso? Para que a igreja aprenda a ter humildade. Para que a igreja aprenda a se humilhar se necessário, entregar, inclusive, as suas emoções. Para que a igreja de Filipe aprendesse a se entregar pelo reino. Aprendesse a servir com tudo o que é. Cristo deu tudo. E ele queria passar para aquela igreja essa responsabilidade. Vocês precisam se entregar. Entreguem-se a Cristo. Com o quê? Com tudo. Não sei se eu já contei aqui, acho que não. Eu estava no culto de oração uma vez numa igreja, na primeira igreja que eu fui pastor, lá em Guarujá. Um irmãozinho todo feliz, na hora dos agradecimentos, ele pediu a palavra e disse assim: pastor, eu quero agradecer a Deus, porque meu amigo lá do trabalho estava numa pior. Ele estava vendendo um notebook, eu estava precisando. E olha, pastor, o notebook que custava R$1.000, eu comprei por R$400. E não conta para ninguém, não. Eu vi uns irmãozinhos dizendo assim: ô, glória. E aí ele terminou de agradecer a Deus. Eu que nunca me calo diante de uma situação dessa, eu disse: meu irmão, nós não vamos agradecer a Deus por isso. Inclusive, você perdeu uma grande oportunidade de abençoar essa pessoa que precisava de alguma coisa. Nós somos agentes do reino em período integral. Nós somos agentes do reino com tudo que temos e somos. Meu irmão, devolve esse computador para o irmão lá. E se ele não tem os R$400 para te devolver, eu dou para você. Mas não entenda o reino dessa forma. Nós somos chamados para nos entregar, para entregar tudo, para que Cristo seja exaltado, para que o Evangelho seja exaltado, para que a mensagem seja pregada, para que Cristo seja visto. O que Paulo está ensinando é que não existe limite para servir. Eu não sei se você coloca limites, mas não deveria. Nem a sua vida te pertence, meu irmão. E o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar àquela igreja é que eles deveriam se dobrar a Cristo, ao reino, e se entregar totalmente para que o Evangelho fosse pregado. Porque Jesus entregou, inclusive, a vida. E sofreu a morte horripilante e humilhante, a morte mais horripilante e humilhante daquela época. Morte dolorosa, com cãibras, desidratação, dores terríveis. Morte ultrajante, porque
A morte de cruz era a morte para humilhar quem estava morrendo. E quem ia morrer na cruz precisava carregar o seu próprio instrumento de morte. Morte de escravo, não morte de senhor. Se Jesus viveu dessa forma, o apóstolo Paulo está chamando a igreja a fazer o mesmo. Mas não termina aí. Agora tem uma parte interessante dessa história. O apóstolo Paulo faz questão de dizer que esse Jesus que foi humilhado foi exaltado. E Jesus já tinha dito isso. E a vida é assim mesmo. Somos capazes de entregar. E é interessante que ele não se exaltou. O texto diz, Deus o exaltou sobremaneira. E deu a ele um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para com orgulho, era o que o apóstolo está dizendo. Dobre-se diante de Jesus, que está no céu e na terra. Mas eu quero terminar falando sobre isso. Versículo 9. O Jesus que parecia humilhado, entristecido e ferido e sofrendo, 3 dias depois, é exaltado pelo Pai. Quando a gente pega essa receita de vida que vimos aqui essa noite e aplica essas coisas no nosso dia a dia, amar quem nos fere, preservar a unidade, servir ao reino, essas coisas que podem parecer que nos trarão tristeza, na verdade não nos trarão. E na verdade essas coisas estão totalmente conectadas à alegria, porque não há alegria maior do que servir a Cristo de verdade, com tudo que tem. Faça isso, e você sentirá essa alegria. Faça isso, você viverá essa alegria. Faça isso, e você experimentará algo extraordinário na sua vida. Faça isso. E será um tempo inesquecível para você. Entregue tudo ao reino. E pode parecer que isso vai trazer perdas. Mas, na verdade, isso traz grandes vitórias. Grandes vitórias, das quais nunca mais nos esqueceremos. Filipenses, a carta de alegria, também tem exortação, vimos hoje. O Paulo puxa a orelha daquele pessoal. Mas é para produzir neles a alegria que Paulo sentia. Porque Paulo estava falando da prisão. E ele estava entregue. E a carta é clara dizendo que isso não lhe tirava a alegria. A carta é clara dizendo que as circunstâncias não podiam apagar a alegria do coração dele. A carta é clara. Por isso, vamos ver o Evangelho. Desse jeito, com esses desafios que parecem enormes, mas que nos acrescentarão de forma espetacular. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Posso convidar você a baixar sua cabeça aí no seu lugar? E conversar com o Senhor sobre as coisas que você ouviu aqui essa noite. Sobre os desafios que o Espírito produziu através da palavra aí no seu coração. Sobre os temas tão difíceis de serem vividos, mas que foram relembrados hoje pela palavra. E que percebemos hoje, ao abrir a palavra, que ao resolvermos essas coisas, ao vivermos dessa forma, ao contrário do que diz o mundo diz que essas coisas são perdas, mas o apóstolo Paulo mostra para a gente na carta que ganhamos. Talvez você precise se deixar humilhar
para que Cristo te exalte sobremaneira. Se você quer orar comigo pela sua vida nessa noite, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu vou estar aqui orando pela minha. Eu vou estar aqui pedindo ao Senhor que eu também viva essas coisas. Aproveitar a presença do pastor Alex aqui, porque eu também quero orar pela minha vida e vou pedir para ele fazer isso. Ele ore pela vida dos meus irmãos e pela minha vida. E que o Senhor nos ajude a enfrentar esses desafios. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós invocamos o Teu nome santo e poderoso. Gratos, ó Deus, por estarmos mais uma noite numa série que tem como objetivo aumentar, produzir mais espiritualidade na Tua igreja. E nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra ministrada mais uma vez, diante, ó Deus, do Teu povo sendo exposta, através de exortações, de alertas, através, ó Deus, de reflexões que devemos fazer, ó Deus, de uma forma muito pessoal, de uma forma muito individual. Senhor, que a lição de humildade deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo possa prevalecer nessa noite em nossos corações. Que o fato de Ele ter se esvaziado, o fato, ó Deus, de como aprendemos hoje à noite que não havia hierarquia na Trindade, mas Ele se submeteu a vir à terra, a esse mundo caído, a ser humilhado, a ser questionado, a ser traído, a ser levado a julgado e levado a uma cruz do Calvário, tudo por amor a nós. Não há maior exemplo de humildade, ó Deus, do que o que Jesus Cristo deixou quando esteve na terra. E agora, Senhor, nós, ó Deus, nesse mundo às vezes tão tendencioso à arrogância, ao orgulho, à autossuficiência, capacita-nos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, a sermos humildes e a nos humilharmos diante da Tua poderosa presença, para que, como disse o apóstolo Tiago, no tempo oportuno, Tu nos exalte, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Alípio, pelas palavras proferidas por ele, Senhor, pela condução do Teu Espírito Santo nessa ministração. E agora, Senhor, que saiamos não somente como ouvintes, mas como praticantes da Tua palavra, Senhor. Visita o nosso coração, visita os nossos pensamentos, visita-nos, ó Deus, nessa noite, de tal maneira que se o Teu Espírito Santo nos falou, exigindo ajustes em nossas vidas, que possamos realizá-los desde já, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela visão da Tua igreja, ó Deus, em nos ensinar, através da Tua palavra, como devemos viver, como devemos, ó Deus, agir em espírito. E que assim seja até a volta de Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém, Senhor.